Bom dia, sexto ano. Eu sou o professor de Joel. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, educandos, aos responsáveis que estão acompanhando vocês aí nesta manhã, né? Boa para ficar mesmo em casa. E também aos queridos professores que estão sempre nos acompanhando aí, né? E que nós estamos aqui apoiando vocês, tá ok? Lembrando aos nossos queridos educandos que o que a gente faz aqui, né? Depois o seu professor vai alinhar aí com o ritmo que a sua escola aí está tendo, que a sua turma está tendo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E para participar do chat aqui com a gente, né? Para poder interagir, conversar com vocês direitinho, está o nosso professor Magno. Olá, galera. Estamos aqui de novo nessa aula de ciências. Eu queria começar parabenizando todo mundo aí pelas participações que nós tivemos, tanto no chat, nas nossas aulas passadas, como também na avaliação, onde a gente selecionou muitas dúvidas, né, professor Edjoel? Sim. E aí a gente vai trazer aí à luz algumas coisas, tentando colaborar da melhor forma. E aí eu gostaria já de aproveitar e ressaltar que a sua participação no chat, ela é essencial. O segundo ponto é o apoio do seu professor. Tinha muita avaliação também lá de professor, colocando algumas sugestões. A gente tentou atender a todos. Mas vamos continuar aí nessa parceria. Obrigado. Isso aí. Então, conforme o professor Magno disse, né, eu havia preparado essa aula, inclusive antes das aulas do professor Magno. Então, vocês vão ver que algumas coisas eu vou passar rapidamente, porque o professor Magno já falou com excelência, não tem por que eu falar de novo. Mas tem alguns pontos que vocês colocaram ali no chat, né, que queriam que retomasse, etc. Tal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais calmamente, tal, tá? Bom, então qual é a habilidade que nós estamos trabalhando aí? É a mesma das últimas duas aulas, né? É a 08. Explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Né? Então, o professor Magno trabalhou já essa habilidade com bastante propriedade. Eu vou falar aquelas coisinhas, algumas curiosidades, aquelas coisinhas que ficaram pendentes aí, tá ok? O que nós vamos fazer nesta aula? Então, a gente vai fazer tarefa, vai fazer experimentos, não sei porque eu coloquei esse experimento, hoje não faremos experimento. Resolver atividades, buscar informações e interagir no chat, tá ok? Qual é o objetivo da aula? Conhecer as estruturas externas do olho, suas principais funções. Eu coloquei entender a refração e começar a entender o olho humano porque ela era a primeira aula, tá? Mas vocês acho que já estão entendendo isso aí com bastante propriedade, né? Então, nós vamos, na verdade, fazer uma pequena recordação aí do que a gente viu nas últimas aulas, falar algumas coisinhas que não falou ainda, tá bom? Mas coisinhas que são mais detalhes, mais curiosidades, tá bom? Então, a primeira coisa eu quero que vocês relembrem. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem a 2 perguntinhas aí, ó. Você sabe em quantas partes se divide o seu olho? E você sabe qual a função da sua sobrancelha? 3 minutinhos.
primeira pergunta teve aqui uma negativa muito grande e tal. Certo. A gente pode dar nossa contribuição. Agora, a segunda, olha, tem umas coisas aqui bem legais. Ó. O Elias escreveu aqui, Elisa escreveu, não descer o suor no olho. Heloísa escreveu, função da sobrancelha é proteger o olho, quer dizer, é quase a mesma coisa, mas com abordagens aí diferentes. Giovana também escreveu, as meninas entendem tudo de sobrancelha. Ó. Sobrancelha segura o pó, as sujeiras para não caírem nos olhos. Perfeito. Para marcar a expressão, poderia ser também? Aí sim. Para dar um charme, né, professor? Sim. Agora, da primeira aqui, teve o Arthur que escreveu 6 partes, mas não quis arriscar nenhuma. Tem aqui alguém que escreveu córnea... Perdi, professor, mas eu vou encontrar, enquanto a gente vai explanando aí, eu vou encontrar aqui. Na verdade... achei. Ana Beatriz, globo ocular, sobrancelha, cílios, não sei. Legal. Não, mas Quer tudo dizer, bem. já fez toda a abordagem com a aula de hoje, olha só. Dentro e fora do olho, pode ser? Então, gostei dessa aí, que era a minha ideia também. É falar da parte externa e parte interna. E o Guilherme escreveu 3 partes, não entrou em muito detalhe. Detalhe. Para a resposta da sobrancelha, proteger o olho. É isso aí. Ok. Então, assim, a ideia inicial dessa pergunta era mesmo provocar esse pensamento em vocês aí, era uma provocação mesmo, ainda mais que vocês tiveram 2 aulas com o professor, né? Viram muitas partes, né? E ainda tem mais, se você for esmiuçar, tem mais coisa. Que para o nível do 6º ano, o que foi falado está mais que suficiente. Mas quando você for para o ensino médio, você vai ver mais coisa. Dependendo do curso que você for fazer lá na universidade, você vai ver mais coisas. Se for para a área de saúde, para a área de biologia, aí você vai ver mais detalhes. Né? Então, eu tinha pensado só em interna e externa. Como eu hoje vou falar só da parte externa do olho, porque o professor Magno já falou muito da parte interna. Né? Então, 2 funções importantes aí da sobrancelha. Né? A primeira, proteção de qualquer coisa que escorra, né, pela sua testa, e aí ela segura para não descer no olho. Tá? A gente até reforça essa proteção, né? Tem gente que faz exercício físico e aí coloca um tecido, né, para evitar que caia coisa no olho, porque mesmo nem sempre ela consegue segurar. E a outra que foi falada, acho que por uma pessoa só, né, que é a comunicação facial. Né? Olha a minha sobrancelha como fica para lá e para cá. Agora você vai ficar reparando, ela sobe, desce, quando eu fico bravo eu fecho ela. Então, também é muito importante para a comunicação. Alguém falou aí, expressão, né, professor? Falou sim. Tá, então ela tem essas 2 funções, a função de comunicação e a função de proteção. Tudo bem, gente? Começaram a pensar aí na sobrancelha? Ok. Então, ó, que bonitinho. Vamos ver a sobrancelha aí, que bonitinha que ela é. Só para a gente lembrar aí, para quem não souber do que eu estou falando. Tá, então é isso, a função dela vai ser proteger, qualquer coisa que escorre para o olho, ela segura, e a segunda função vai ser então a expressão, comunicação, tá bom? Bom, o próximo é a pálpebra. Tá? Vocês sabem quais são as pálpebras? Ó, vou mostrar para vocês aí as pálpebras. Tá? Olha aí que bonitinha, tá bom? Bom, muito bem. Qual será a função das pálpebras? Dá para ter uma ideia aí só de observar? Né? Então, basicamente, também a pálpebra vai servir de proteção. Tá? E ela, por que a gente fica piscando toda hora? Né? Para manter o olho umedecido, tá? Porque ela vai ter lágrima ali e vai manter o olho umedecido. Tudo bem? Então, essa é a função das suas pálpebras. Tá ok? Aí eu tenho os cílios. Olha que bonitinho que é o cílio. Para que será que serve o cílio, professor? Né, esses pelinhos aí. Olha só que interessante. Volta para mim aqui. Né, se você perceber, quem já teve que fazer exame de fundo de olho, já viu como é difícil fazer exame de fundo de olho. Né? Porque eles pingam lá um negocinho para dilatar, né, a sua pupila, porque precisa enxergar dentro do olho. Lembra que o professor falou que a pupila é um buraco por onde entra a luz? Né? E aí o que faz? Vem uma máquina assim, ó, para poder filmar, né, entre aspas, lá dentro do olho. É como se fosse um microscópio, para o oftalmologista poder enxergar. O oftalmologista é o cara que cuida do seu olho, tá? Que te diagnostica e muitas vezes manda você usar óculos, não é o oculista, tá? É o oftalmologista. Tudo bem? E aí o que acontece? Vem o examezinho assim,
E é muito difícil você ficar com o olho aberto. Por quê? Porque quando chega lá perto do cílio, ele já dá o reflexo de fechar. Então, olha só, se a pálpebra protege, ela pode ser estimulada pelo cílio. Né? Qualquer poeirinha que vem, a ideia é que feche antes da poeirinha entrar. Tá? Então, ela serve como se fosse ali um filtro, né? Como se fosse um sensor, né? Acho que é um sensor, a gente poderia dizer até que é um sensor mecânico, né? Que ele percebe ali que está chegando alguma coisa, alguma poeirinha e fecha. Tá bom? Muito bem. E a esclera? Ó, vamos dar uma olhada na esclera aí. A esclera é essa parte branca do olho, que aí desse cara está um pouquinho avermelhada, né? Teve até uma pergunta que fizeram, por que quando eu esfrego o olho ele fica vermelho, né? Foi uma das perguntas que colocaram lá quando teve aquele retorno de vocês lá no QR Code lá e tal. Então, na verdade, é uma irritabilidade qualquer, né? Assim como se você irrita a pele também, por quê? Aumenta a quantidade de sangue ali, porque vai levar glóbulos brancos também, para ver se tiver algum problema, já tem a defesa ali. Então, né, por conta disso, o olho acaba ficando vermelho também. Se você esfrega, não é aconselhável esfregar, né? Você pode danificar. Só que a esclera, ela é muito resistente, tá, gente? Ela é rica em colágeno, né? Quando a gente se alimenta, dependendo da carne lá que você se alimenta, às vezes tem aquele nervo duro, aquilo lá também, né, é colágeno, tá bom? E ela é muito rica em colágeno, então ela vai dar forma ao olho, porque ela é um material rico em colágeno, juntamente com o que o professor Magno mostrou para vocês, que é o humor vítreo, né? Que é um líquido que tem dentro do olho, tá? Isso. Tá bom? Então aqui, ó, a gente tem aqui o modelo do olho, tá vendo? Então a esclera, ela vai ser toda essa parte branca aqui, tá bom? Ela vai ser o globo ocular mesmo, tá? E dentro dela, lembra que vai ter um humor líquido, que vai ser um líquido, né? Um humor vítreo, e juntamente com esse tecido rico em colágeno, vai dar esse formato arredondado do olho, tá bom? E aí a gente viu, né, o professor Magno mostrou de uma forma brilhante, que quando começa a haver uma deformação disso aqui, aí eu preciso usar uma lente para corrigir. Por quê? A deformidade do meu globo ocular vai fazer a imagem se formar antes ou depois da retina. E aí quem vai corrigir isso? O óculos, tá bom? Ou a lente de contato. Professor, tinha até uma pergunta, lembra que a gente até comentou, né? Tinha uma pergunta lá naquela avaliação, falando sobre a refração, que é justamente isso, né? Isso, exatamente. É bom a gente lembrar. Pediram para o professor, assim, ó lá, dá para retomar a refração, que eu não entendi direito, e mais de um pediu. Então, se o professor quiser, professor, fique à vontade. Então, rapidinho, a refração nada mais é do que o que o professor Joel acabou de dizer para a gente aí. É a questão de você entrar com a luz e sofrer um desvio específico, quando passa pelo cristalino, que é essa lente que a gente falou na aula passada, e jogar a imagem exatamente lá na retina. Quer dizer, se não tiver o fenômeno da refração, que é um tipo de um desvio, eu não consigo jogar a imagem na retina. Aí o professor já repetiu, já fez uma revisão, que a gente pode ter esse desvio em duas condições muito peculiares e muito normais, que é a imagem se formar antes, né, professor Joel, da retina, ou depois. Quer dizer, essa lente ela está fazendo a refração, sim, mas ela não está fazendo o desvio da forma adequada. Então, a imagem se forma lá depois da retina e a gente vai ter problema de visão, ou se forma antes da retina, também tem um probleminha aí de visão, que a gente corrige com uma nova lente, que são os nossos óculos. Perfeito, professor. Aí a gente tem a íris, olha só. A íris, ela é, na verdade, um conjunto que vai servir para... normalmente a parte colorida do olho, né? E aí ela vai servir para quê? Para controlar a abertura de luz, a entrada de luz para dentro do corpo, dentro do olho. Por quê? O que faz eu enxergar, na verdade, é a luz. Tá? A luz vai bater no objeto e aí vai refletir, né, professor? Né, que tem a refração e tem a reflexão. Aí a luz bate e ela reflete no objeto, e quando ela entra no meu olho,
Aí o meu olho faz a interpretação, graças à luz. Tá? Então ela vai fazer essa interpretação, vai bater lá na retina, e isso vai ser transformado num impulso elétrico que vai levar para o cérebro. O que você tem que lembrar? Quem enxerga é o olho? Não, quem enxerga é o cérebro. O olho é a ferramenta para o cérebro enxergar. Quem ouve? É o ouvido? Não, é o cérebro. O ouvido é a ferramenta para o cérebro enxergar. Quem caminha é a minha perna? Não, é o cérebro. A perna é a ferramenta que o cérebro utiliza para caminhar. Tá? Porque pode parar de funcionar tudo em você, mas enquanto o cérebro estiver funcionando, você é considerado vivo. Agora pode estar tudo funcionando, né? Mas se o cérebro parou, morte cerebral. Você parou de existir. Tá? Porque você é o seu cérebro, seu pensamento, suas lembranças, está tudo no cérebro. Então o restante do corpo são as ferramentas que o cérebro utiliza. Tá bom? Então o nosso olho, o cérebro utiliza o olho para enxergar. Então isso tem que se transformar num impulso elétrico, num impulso nervoso, que vai até o cérebro e aí ele vai interpretar essas imagens que a gente está vendo. Legal, né? Bom, eu acho legal. Tá bom? Então vamos ver a íris aí. Quem que é a íris? Olha aí a carinha da íris, tá bom? E depois da íris a gente já tem tem a córnea, que é a lente, né, que vai encobrir tudo isso aí, que é a lente externa, tá? Porque a gente tem o cristalino, que é uma lente mais interna. É isso, né, professor? É isso aí, tá aqui no olhinho, né? Ó, essa parte aqui. Isso, então essa aqui vai ser a córnea, certo? E aí o cristalino tá lá dentro. O cristalino já tá lá dentro do... Isso, já tá lá dentro, tá bom? Pois bem, e aí a gente tem a córnea e depois a gente vai ter a pupila. Olha a pupila aí, que bonitinha. Não é bonitinha a pupila? Eu acho ela bonitinha. Tá bom? E o que é essa pupila? É uma bolinha preta, né? Não, ela não é uma bolinha preta. Tá bom? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona para vocês. Tá? Ó. Imagina ó, que essa parte aqui é a íris. E imagina que essa parte aqui é a íris. E este furinho aqui no meio é a pupila, tá bom? Ó, eu estou num lugar claro. Ó como é que está a minha pupila. Aí agora eu vou para um lugar escuro. O que minha pupila tem que fazer? Aumentar a quantidade de luz que vai entrar. E aí quem faz esse trabalho? A íris, a parte colorida do olho. Quando o seu olho está pretão assim, é porque você está num lugar escuro. Aí quando você vai para um lugar claro, ó, ela se fecha. Tá bom? Para quê? Para diminuir a quantidade de luz. Ó, uma pergunta que 2 ou 3 pessoas colocaram lá para a gente, né? Por que quando eu estou no sol, eu estou andando pelo sol e aí eu chego em casa eu não consigo enxergar nada? Eles falam que fica embaçado, né? Não é que fica embaçado, é que está entrando pouquíssima luz, porque o seu corpo ele está protegendo ali. Aí o que acontece? Você entrou num lugar escuro, às vezes a sua íris demora para dilatar a pupila para entrar bastante quantidade de luz. Tá bom? Esse é o motivo pelo qual você vai ter aquela sensação de que, nossa, não estou enxergando direito. Eu estava lá no sol, estava enxergando legal, e agora eu não estou enxergando direito. Tá? Em qualquer lugar claro que você tiver, né, quando você passar por um lugar escuro, se for muito rápido, pode acontecer. Isso explica também o olho vermelho na fotografia. Tá? Por que acontece o olho vermelho? Você está num lugar mais ou menos escuro, certo? Aí sua pupila está abertona. Aí o flash é tão rápido que não dá tempo da pupila fechar. Você tira uma foto lá de dentro do olho. Aí o olho fica avermelhado na foto. Por isso que algumas máquinas, agora eu não sei mais com celular como é que funciona, mas algumas máquinas antigas, antes de tirar a foto, elas piscavam o flash umas 4 vezes, para o seu olho fechar a pupila, e aí tirava a foto e não ficava com o olho vermelho. Tá vendo como é importante a gente conhecer, até para fazer uma máquina fotográfica. Tá bom? Quer fazer algum comentário, professor? Tem, na verdade, uma outra pergunta que tinha lá também, que a gente já vai aproveitar e já responder. Hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo de tudo de bom. Tinha uma pergunta assim, não sei se você lembra, você deve lembrar, professor Joel, que era, a gente tinha falado sobre essa coisa do flash, que a luz entra pela pupila e aí reflete lá no fundo do olho muito rapidamente e aí a gente consegue ver o que está atrás do olho, que são os vasos sanguíneos, e a gente vê o olho vermelho, entendeu? A luz entra e acaba refletindo lá muito rapidamente e traz a imagem do fundo do olho. Aí a gente sai na foto, no caso tirando com flash, com o olho vermelho. Aí tem uma pergunta assim,
Ah, mas por que que eu olho no sol e o meu olho não fica vermelho também? Ou tirar foto e o meu olho não fica vermelho também. Aí a questão, o professor Edjoel já esclareceu, eu só vou ressaltar, Sim. que quando você sai de um ambiente e vai para um outro, um ambiente que está mais escuro e vai para um outro mais iluminado, tem um tempinho, o professor Edjoel falou isso direitinho, né, professor? Sim. Você tem um tempinho para o seu olho se acomodar, né? E esse tempinho é justamente o que o professor também chamou a atenção e vai falar várias vezes aqui, dessa questão do nosso olho e as funções do olho de formação de imagem estão lá interligadas pelo nervo óptico e é o cérebro que vai fazer as interpretações. Então ele precisa de um tempinho. Até para ele entender uma mensagem simples, de figura, de palavra, ele precisa de um tempo para poder decodificar isso daí, né? É claro que esse tempo é rápido. O professor lá no começo também falou da questão da gente piscar e tudo mais, não foi, professor? Sim. E esse piscar aí, quem também faz esse controle de piscar e tal, é o nosso cérebro, ele está no comando, né? Exatamente. E são aquelas funções que a gente fala que são involuntárias, né? Que a gente não precisa de pensar para fazer. Tá? É lógico que o olho eu posso, né, ficar segurando aqui para não piscar, mas muitas funções o cérebro já faz, te mantém vivo. Né? Por isso que o cérebro, gente, é o lugar do nosso corpo que mais gasta energia. Tá? Se você pegar, filmar uma pessoa com uma câmera térmica, né? Uma câmera que registra o calor, você vai ver que a cabeça vai estar sempre com a cor mais quente, sempre, a região do crânio aqui, porque você pode estar dormindo, você pode estar tentando resolver um problema muito complexo de matemática. Em ambos os casos, seu cérebro vai estar gastando praticamente a mesma energia, tá? Porque ele tem que te manter vivo. Tudo bem? E aí ele gasta bastante energia só para te manter vivo. Por isso, gente, a gente tem que tomar cuidado com algumas brincadeirinhas, tá? Que eu já vi na escola lá, eles brincarem de prender o fôlego, né? Um fazer o outro desmaiar. Você desmaia por quê? Porque diminui a oxigenação do cérebro e também diminui a quantidade de açúcar que está sendo levado para ele produzir energia. Isso quer dizer que quando você voltar, você pode ter matado alguma célula do seu cérebro e ficar com uma sequela para o resto da vida. Então, brincadeirinhas que não são... não se deve fazer, na verdade, né? A gente deve conhecer nosso corpo e deve respeitar o nosso corpo. Tem aquela brincadeira também, né, professor, de pegar um laser de alta potência e colocar no olho da pessoa. Isso não é brincadeira. Não é mesmo. O laser, a gente não comentou isso porque a habilidade que a gente trabalha é o uso de lentes corretivas. Mas você já deve ter ouvido falar que tem problemas de visão, por exemplo, a miopia, que tem uma cirurgia que pode ser feita com laser. Então eu uso o laser para fazer um cortezinho lá numa parte do olho e tudo mais. E isso é uma coisa muito fina, é uma coisa muito delicada. Eu faço então com um feixe de luz laser. Aí você pega um laser e coloca no olho de uma pessoa, você não deve fazer isso, porque adivinha o que acontece? Se com o flash a gente já tem um impacto e fica cego momentaneamente, quando a gente olha no sol e depois vai para um ambiente escuro, como o professor trouxe aqui para a gente, que era uma dúvida, também um questionamento de um aluno, a gente fica cego momentaneamente, imagina você colocando um laser, entrando aí pela pupila, indo lá para o fundo do olho, o estrago que pode fazer isso, você pode cegar a pessoa. Pode não, você vai cegar a pessoa, dependendo do laser, você vai cegar a pessoa na hora. Isso não é brincadeira, né, professor? Muito bem lembrado. E olho, né, gente? Nossa, acho que não tem preço, né? Aliás, é o nosso corpo, né? Não tem preço. Quanto mais a gente puder manter, né, o nosso corpo íntegro, melhor, né? Então imagina o olho. Assim, eu posso falar pessoalmente, a minha mãe não enxergava. Quando ela me teve, ela já não enxergava. Quando ela teve meus irmãos, ela já não enxergava. E assim, ela vivia bem a vida dela, mas é uma adaptação que a gente tem que fazer, né? Se a gente não enxerga. Imagina como é que deve ser. Eu não me imagino. Né? Às vezes minha mãe até falava, fecha o olho que você vai entender como é que eu vivo. Não, mas não dá para entender, viu? Deve ser realmente muito excepcional essa adaptação, né? Assim como alguém que perde a audição, como alguém que perde a capacidade de caminhar, ela vai se adaptar, né? Essa pessoa acaba se adaptando, mas nada como, se for possível, a gente manter a integridade do nosso corpo, né? Pois bem, eu acho que agora a gente pode discutir um pouquinho, vou pôr vocês na conversa aí, tá bom? Então, eu quero saber o seguinte, que sugestão que você vai dar para mim, para os seus colegas e para sua mãe, para todo mundo, para cuidar bem do olho,
tá bom? O que você acha aí que deve ser feito para cuidar bem do olho? 3 minutinhos, tá bom? Isso demonstra o quanto que o pessoal está envolvido na aula e participando, prestando atenção, professor. Ó, algumas hipóteses levantadas. Ó. Não ficar muito na frente do celular. Eu diria não ficar muito na frente do celular, nem na televisão, nem do monitor nenhum. Geradores de luz, que dá embasamento aqui para o que respondeu também o Tiago. Ó. Evitar luz forte, que também foi dito pelo Andrei. Evitar luzes muito fortes e piscando. Esse negócio de luz piscando dá um outro problema ainda, que o seu cérebro ele pode entrar em pane, dependendo das luzes piscando de forma alternada, ela pode ter um efeito psicológico lá e tal, e dar problema até no seu equilíbrio, enfim. Sim, tem gente que tem até convulsão, né? Pode... Tem convulsão, tá? Tem gente que é... Sério, inclusive, já houve jogo de videogame que foi proibido por causa disso. Muitos relatos de convulsão ao jogar o jogo e acabaram proibindo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Por causa do estímulo, lembra que eu falei que o olho é a ferramenta do cérebro, então o estímulo vai para onde? Para o cérebro, né? Então tem que tomar cuidado. Ó, tem uma coisa aqui que o professor Edjoel falou, eu vou ressaltar, que foi trazido muito bem pela Maiara, ó. Não coçar ou esfregar os olhos. Você não deve tocar os olhos nunca. Nunca você pode fazer isso. Porque a gente não pode esfregar nem com toalha, nem nada. O máximo que a gente pode fazer, né, professor Edjoel, é lavar o olho usando um colírio e tudo mais. Tem gente que colocou aqui, lavar os olhos. Eu vou encontrar aqui depois. Visitar o oftalmologista. E muitos outros, professor, colocaram, já foram nessa concepção, quer dizer, já perceberam aí a informação que a gente trouxe aqui para benefício, que é não colocar o laser no olho.
Isso aí. Nunca colocar laser no olho. O Vitor Benton. Tem outro aqui que colocou laser também, eu vou encontrar daqui a pouco. Limpar os olhos todos os dias, apesar da gente ter, né, o mecanismo que é as lágrimas. A gente não falou de lágrima, né, professor? Não. Vamos falar um pouquinho. Inclusive, a gente tem aqui umas 2, 3 perguntas sobre legal, lágrima, vamos falar da lágrima, né? ó, que me lembrou agora. O João Isso. Vitor falou, não coce, passa o colírio. Muito bem, João. É isso aí, é isso aí, ó. Então vamos tentar entender aqui, ó, é assim, o desenho, né? Eu estou tomando bronca em casa porque eu falo que meu desenho é feio, que eu não posso mais falar. Professor, isso, posso fazer só mais uma perguntinha Sim. aqui? O Guilherme perguntou, cadê o seu bigode? Então, né? É que assim, dizem que eu fico mais jovem, mais bonito, entendeu? Aí eu tirei, mas já nasce de novo que eu sou preguiçoso para fazer todo dia. Bom, imagine, tá? Você é uma pessoa com imaginação fértil, que isso aqui é um olho, tudo bem? Aí a gente tem uma glândula aqui em cima, ó, que é uma glândula lacrimal. Tá, ó, aqui é a região do nariz, tá? Deixa eu fazer, né? Porque senão ficou difícil saber, né? Tá, aqui, ó, é a região do nariz, tá bom? Então, aqui você vai ter a glândula lacrimal. Ela vai ficar liberando lágrima, né? Para lavar o olho, entre outras coisas. Até que falaram aí lavar o olho. Tem gente que lava, né, com soro fisiológico e tal, mas o olho ele já tem esse mecanismo para lavar o olho, tá bom? A lágrima, gente, ela vai conter sais minerais, vai conter um pouquinho de proteína, vai conter até gordura, tá? E ela é como se fosse mesmo um produto de limpeza natural para o olho, tudo bem? Porque o olho é sensível, né? Dependendo do que você colocar no seu olho, pode causar uma irritação aí, né? Uma conjuntivite, né? Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva que pode ser causada por bactéria, por fungo e também pode ser por algum produto que você colocar. Inclusive, é um dos sintomas do Covid-19. Tem gente que o vírus... teve uma pergunta que fizeram, como que o Covid entra pelo olho, né? O olho tem a mucosa, tá? E aí causa, inclusive, inflamação da conjuntiva. Bom, outro motivo para não pôr a mão no olho, né, professor? Para não pôr a mão no olho. Né? Eu estou mexendo aqui. Se tiver, aqui não vai ter porque o pessoal limpa muito. Mas aí se o vírus estiver aqui, depois eu coço meu olho, o vírus já cai para dentro, tá bom? Aí, ó, aqui seria a região do nariz, tá? Por dentro do nariz você vai ter um canal lacrimal. Você já percebeu que quando você chora, seu nariz começa a escorrer? Porque é igual qualquer sistema de limpeza. Você não tem na sua casa lá a torneira e depois tem o ralo? Aqui também, ó. Ó, e a torneira fica num canto, o ralo fica no outro. Tá? Então, eu tenho aqui a glândula lacrimal e vai ter o ralo lá no nariz, ó, que é o canal lacrimal. Por isso que quando eu choro, normalmente, vai escorrer o nariz. Tá bom? Então, respondendo aí a essa questão e também aproveitando, respondendo para a Natália, que falou assim, professor, olha, o humor vítreo também pode ser chamado de corpo vítreo. Também, por favor, responde. Eu trouxe essa questão da Natália, professor, porque tinha uma questão lá perguntando se a lágrima tinha alguma coisa a ver com o humor vítreo. Não, são duas coisas diferentes. O professor já demonstrou aqui. Agora, essa questão de nome, né, Magno, está muito ligado a quem escreveu, né? Então, pode ser que você encontre sim corpo vítreo, tá? E não quer dizer que está errado. Às vezes até questão de tradução. Essa questão de tradução é um problema tão sério que fez até a gente acreditar que tinha vida em Marte, tá? Por causa de um erro de tradução, tá bom? Então às vezes traduzem como humor, traduzem como corpo. Humor, na verdade, quer dizer líquido, tá bom? Acho que pode ser até líquido vítreo, sei lá, dependendo da tradução e Exatamente. Da interpretação. Tá, porque o humor, quando se fala em medicina, quando se fala em humores, não está falando se você está feliz ou está triste, está falando em líquido, tá bom? Bom, falou da lágrima, né, professor? Muito Sim. bem, estava faltando a gente falar isso. Tem alguma, dá para responder isso aqui para o Eduardo? Ele perguntou assim, o que é alucinação? Então, a alucinação, na verdade, está lá no cérebro, né? Na verdade, é assim, você tem os neurônios e você tem os neurotransmissores, que são elementos químicos que passam informação de um neurônio ao outro. Tá? Os neurônios ficam pertinho assim, mas eles não se comunicam diretamente. Então eles vão passar impulso elétrico e vão passar química. E às vezes há uma alteração nesses neurônios. Isso pode causar alucinação. Pode ser uma alteração que você já nasceu com ela pode ser causada por outros produtos químicos. Tá bom? Ela pode ser causada por outros produtos químicos. Tudo bem? Então a alucinação é isso, é uma falta de informação, uma informação incorreta de um neurônio para outro. Tá bom? Tem uma outra dúvida que falaram bastante, eu vou colocar a imagenzinha aí para vocês verem,
que tem os músculos aí no olho, tá vendo? Que tem alguns músculos aí presos ao globo ocular. Se quiser voltar para cá, também tem aqui, ó. Né? Aqui está representando também os músculos, aqui, ó. Gente, eu posso ter defeitos nesse músculo aqui, que ele pode ser fraquinho, ou nos nervos, tá? E isso que vai causar o estrabismo. Teve umas 2, 3 pessoas lá também que perguntaram sobre estrabismo, tá? E aí você tem como, alguns casos, você faz exercício, etc. e tal, e consegue resolver o problema. Então, o estrabismo nada mais é do que um músculo que está descompensado, ou um nervo ali, e aí o oftalmologista, ele vai indicar para você alguns exercícios. Tem gente que usa tapa-olho num olho para ir acostumando o outro, cada problema vai ter uma solução, mas aí quem vai falar isso é o oftalmologista. Eu não sei se tem caso que faz cirurgia também, provavelmente tenha, tá? Mas o estrabismo ele é isso, ele é um problema que está ligado à musculatura, tá bom? Eu tinha colocado um desafio aqui, mas já acabei falando. Então, isso aqui é para você, fica para você marcar no seu caderno para recordar. Eu não vou nem abrir o chat, tá bom? Porque a gente já discutiu isso aqui, né? Por que no dia ensolarado, quando chegamos em casa, parece que está tudo escuro por um tempo? Gente, eu tinha montado essa aula antes, mas essa pergunta saiu várias vezes lá, né? E aí a gente acabou comentando. Vamos aproveitar, professor, de falar aquele negócio lá da cabeleireira Leira, a cabeleireira Leira, que perguntou se dá para trocar a cor dos olhos. Né? Também a gente teve, acho que a Milena de São Carlos, teve um pessoal que colocou lá. Isso mesmo, gente. Olha, não tem como trocar a cor do olho. A cor do olho, ela é gerada através da melanina. O que é melanina? É a mesma coisa que dá cor à pele. Tá? Então, assim, a gente produz melanina numa célula chamada melanócito. E as pessoas que têm a pele mais escura vão ter mais melanócito na pele do que as pessoas que têm pele clara. Não é produzir mais melanina. A quantidade de produção de cada célula é a mesma. É a quantidade de melanócito que muda. É só isso, tá? E no olho não é diferente. O que dá a cor do olho também é melanina. E a gente nasce com essa cor. Em alguns casos, escurece mais um pouco quando a gente vai ficando mais velho. Mas é só isso, tá bom? Não muda a cor do olho. Se você injetar alguma coisa no seu olho, você vai ficar cego, tá? E não se empresta também lente de contato, tá bom? É um outro cuidado que tem que ter. Se lente de contato é sua, seja ela para mudar a cor do olho porque tem grau, é sua. Não se empresta para ninguém, nunca, porque pode passar doença, tá bom? Bom, aí tem uma sugestão de tarefa para casa, tá? Você completar aí o seu caderninho, né? Pegar as informações aí do seu professor, tá bom? E ó, os sentidos nos trazem estímulos do exterior do nosso corpo, que servem para percebermos o mundo à nossa volta. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fico por aqui. E eu acho que o professor Magno vai ter aí um último recadinho para vocês. Continua aí falando para a gente o que você achou da aula, acessando aí o QR Code ou pelo link. E continua que você sabe que aqui a gente dá toda a atenção, a gente traz na próxima aula. Um abraço, até a próxima, galera.